Quando recebi a mensagem, estava lavando a roupa. Meu filho me enviou um breve texto, mas foi como um chute no peito. Mãe, por favor, não participe da minha formatura. Cenas não são o que eu busco. Inicialmente, pensei que poderia ter interpretado mal quando olhei para a tela. Antecipando uma segunda sessão que diminuiria o impacto, meu polegar permaneceu sobre a mensagem. Uma piada ou comentário na linha de apenas brincando. Você está vindo, é claro. No entanto, ele nunca se materializou. Eu leio repetidamente essas palavras enquanto prendia a respiração. Eu podia sentir meu coração batendo em meus ouvidos. Colocando as roupas de lado, eu me sentei na beira do sofá e tentei interpretar o que eu tinha que eu era o que eu estava com o que eu estava. Eu fui o último a perceber que sempre o fez se sentir humilhado. Eu digitei uma resposta. O que você está dizendo? E excluí-lo. Eu digitei mais uma vez. Eu não vou, é claro. Eu te aprecio. Em seguida, excluiu isso também. O que devo ter dito? Eu tinha criado esse jovem sozinho por 22 anos. Eu participei de todas as feiras de ciências, todas as noites febril e todo joelho de pele. Trabalhei em turnos duplos para ajudá-lo a comprar um capuz escolar com o nome de sua universidade, preparou seus almoços e vendi minha aliança de casamento para pagar por seus livros didáticos. Eu tinha acabado de dobrar o suéter e ainda estava quente do secador. No final, tive 2 palavras para responder. Tudo bem, eu entendo. Eu queria salvar qualquer culpa. Eu não queria exacerbar a situação. O silêncio poderia ser o melhor presente que eu poderia dar a ele se ele sentisse que o faria se sentir envergonhado. Toda a roupa era uma lembrança enquanto eu dobrava a roupa restante. O azul manchado de alvejante. Quando ele tinha 16 anos, ele o usava naquela turnê da faculdade. Um dia vou atravessar esse estágio e deixá-lo orgulhoso, acrescentou, virando-me para me encarar. Orgulhoso? Ele sempre me deixou orgulhoso. Eu não tinha certeza se ele se sentia da mesma maneira por mim. Passei muito tempo sentado naquela casa tranquila. Eu me abstenha de chorar. Ainda não. Fiquei muito surpreso ao chorar, desprovido de emoção, o tipo de silêncio que faz você se sentir como se o mundo inteiro estivesse submerso. Eu dei uma olhada em volta. Havia apenas uma pilha dobrada de camisas, uma mulher cansada sentada ao lado deles, uma mensagem que alterou tudo, sem boné e vestido pendurados na porta, sem bilhetes de voo na mesa, sem reservas de hotéis. Nesse ponto, percebi que havia sido deixado de fora do evento mais importante do meu filho. Além disso, ele não considerou severo. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Porque essa é a história de como eu fiquei em casa na formatura do meu filho e como ele chamou meu nome enquanto chorava na frente de 1000 pessoas. Outra coisa existia no dia da formatura antes dessa mensagem, aquela silenciosa e agonizante solidão. Lá estávamos nós, Zack e eu, o par inquebrável. Não éramos perfeitos. De jeito nenhum. No entanto, havia algo sobre nós que fez os outros pausarem e tomarem nota. Zack está ao meu lado como um segundo pulso desde criança. Quando Zack tinha 3 anos, seu pai saiu, e éramos apenas nós dois. Apesar do fato de não estar tecnicamente completo, criamos um ritmo e uma vida pequena. Eu costumava acordar cedo todas as manhãs para me preparar para o meu trabalho no supermercado. Se tivéssemos ovos, eu prepararia café da manhã, caso contrário, eu assaria brindar com açúcar de canela e colocar uma nota dentro de sua lancheira. Piadas e desenhos bobos que eu esperava que o faria rir. Ele também os manteve. As notas amassadas que eu assumi que ele havia jogado fora foram descobertas em uma caixa de sapatos sob sua cama. Eu estava bem, de acordo com essa caixa de sapatos. Eu buscava depois da escola e iríamos à biblioteca ou ao parque, ou eu fizemos o jantar enquanto trabalhávamos em nossos trabalhos escolares na cozinha. Eu transformei os testes de ortografia se tornando jogos. Quando eu estava exausta demais para manter meus olhos abertos, ele me fez rir. Embora não fosse simples, era nosso. A existência pacífica e modesta que parece descomplicada na superfície, mas está cheia de décadas de amor. Eu descobri métodos para esticar dinheiro quando estava apertado.
Nos fins de semana, limpei casas. Usando treais e remendos, reparei roupas usadas. Como eu não conseguia contratar um trabalhador manual, até me ensinei a redefinir fusíveis de tropeço e consertar tubos com vazamentos. Zack nunca expressou nenhuma queixa. Durante uma data de reprodução, ele teria dito a um colega de classe: "Minha mãe pode fazer qualquer coisa." Eu ainda me lembro disso. Todo evento escolar, eu estava lá. Eu nunca tive a melhor roupa. Às vezes eu era o único pai que vinha direto do trabalho, apron ainda na minha bolsa, sapatos usados nas solas. Mas Zack sempre me procurou na multidão. Ele acenava com aquele sorriso grande e orgulhoso, aquele que fez tudo, as mudanças, a solidão, as contas não pagas, aquilo. O ensino médio veio mais rápido do que eu esperava. Ele começou a se afastar um pouco, mas eu atribuía ao humor adolescente. Ainda assim, ele sempre vinha até mim quando as coisas deram errado. Quando ele recebeu sua primeira carta de rejeição de um programa de verão, ficamos no carro por 1 hora e apenas conversamos. Quando sua primeira namorada terminou com ele, assistimos filmes durante todo o fim de semana, comendo muita pipoca e fingindo que não estávamos com o coração partido. Quando ele foi aceito na universidade, uma escola de primeira linha em Boston, eu gritei tão alto que os vizinhos pensaram que algo havia acontecido. Chorei no chão da cozinha, segurando a carta de aceitação, sabendo que tudo o que trabalhamos finalmente estava valendo a pena. Ele fez isso. Nós fizemos isso. E quando ele me disse que não queria realizar empréstimos, que ele não suportava a dívida, consegui um segundo emprego, um turno de limpeza noturno em um escritório no centro da cidade. Ele não sabia. Eu não queria que ele fosse. Eu disse a ele que ficaríamos bem. E eu fiz isso verdade. Eu acreditava, no fundo, que um dia ele ficava naquele estágio de graduação e me viu na multidão. Meus olhos cansados, meus sapatos desgastados, minhas mãos calejadas e senti, se sinta tudo que eu havia dado, tudo que construímos juntos. Imaginei o momento frequentemente, ele em um boné e vestido, examinando a multidão para mim, olhos bloqueando, sorriso se espalhando. Talvez ele tivesse boca, obrigado. Talvez ele diria isso em voz alta em seu discurso. Eu nunca imaginei uma mensagem me dizendo para ficar em casa, porque até aquele momento, pensei que ainda éramos o mesmo time. Eu pensei que a base de nossa vida, as anotações em sua lancheira, a caixa de sapatos debaixo da cama, as noites em que o segurei através de sonhos febris, algo que não podia ser apagado pelo tempo, distância ou sucesso. Esse foi o meu erro. Eu pensei que ainda era bem-vindo na história que ajudei a escrever. E foi isso que tornou sua mensagem tão insuportável. Porque antes do silêncio, antes da mágoa, antes da cerimônia que eu nunca participei, havia uma mãe que deu tudo e um filho que costumava chamá-la de seu herói. Olhando para trás, a primeira bandeira vermelha não veio na forma de uma mensagem ou um argumento. Foi sutil, um momento que quase perdi, escondido dentro de um fim de semana comum. Foi o primeiro semestre de Zack na faculdade. Ele só se foi alguns meses, mas o silêncio já parecia mais alto do que deveria. As ligações vieram com menos frequência. Os textos se transformaram em respostas de uma palavra. Sim, ocupado mais tarde. Eu não queria parecer carente, então lhe dei espaço. Afinal, era para isso que eu trabalhei, dar-lhe uma vida em que ele não precisava se preocupar comigo. Ainda assim, quando ele ligou e perguntou se eu poderia visitar o fim de semana dos pais, iluminei como uma árvore de Natal. Comprei uma passagem de ônibus de Ohio para Boston, arrumei alguns de seus lanches favoritos e trouxe um álbum de fotos que eu estava montando, manchas do jardim de infância ao baile, apenas para lembrar-lo de quão longe ele chegou. Eu estava nervoso quando cheguei no campus. Os edifícios eram enormes, os alunos se enquadram e polidos. Senti-me deslocado na jaqueta da minha loja de departamento e apartamentos arranhados, mas segurei minha cabeça erguida. Eu estava aqui para ele. Zack me conheceu no portão principal. Ele parecia diferente, mais velho, talvez, mais polido, como o próprio campus. Ele me deu um abraço rápido, malvado, distante, e depois me puxou, andando rápido. Vamos conhecer algumas pessoas do meu dormitório, disse ele. Apenas seja legal, ok? Claro, eu disse, tentando rir. Eu já não fui legal? Ele não sorriu. Entramos em um pátio onde um grupo de amigos estava reunido, alto, rindo, usando jaquetas e relógios caros.
Zack me apresentou rapidamente, mal fazendo contato visual. Esta é minha mãe, ele disse, e depois passou a falar sobre suas aulas. Um dos caras disse, você de Boston também, senhora? Eu balancei minha cabeça. Não, Ohio. Eu trabalho em um mercado lá. Zack riu afiado e estranho e disse, sim, ela é uma lenda de cidade pequena. Algo em seu tom picado. A maneira como ele disse que a lenda parecia uma piada, não um elogio. Eu sorri, mas algo dentro se apertou. No final da tarde, fomos a um café local. Eu me ofereci para pagar, mas Zack avançou e tocou o cartão sem olhar para mim. Você fez o suficiente, ele disse, não indiscutivelmente, mas com um tom que parecia mais a demissão do que a gratidão. Quando nos sentamos com nossas bebidas, tirei o álbum de fotos da minha bolsa. Eu fiz isso para você, apenas memórias. Não se preocupe, sem fotos de banheira de bebê. Ele olhou para ele e depois deslizou de volta para mim sem abri-lo. Obrigado, mãe, mas eu realmente não preciso disso aqui. Você sabe, o espaço é apertado. Foi a maneira como ele disse que, como se fosse um fardo, um lembrete de uma vida que ele não queria se exibir. Eu balancei a cabeça, enfiando-a de volta na minha bolsa, sentindo como se tivesse trazido um brinquedo de infância para uma reunião de negócios. No caminho de volta ao seu dormitório, eu me ofereci para acompanhá-lo todo o caminho, mas ele hesitou. Na verdade, vou ir daqui, ele disse, a alguns metros da entrada do edifício. Eu olhei para ele. Tem certeza que? Eu vim todo esse caminho. Ele cortou o M off. Sim, são apenas as pessoas por perto e eu tenho coisas. Eu o abracei, mesmo que ele não se inclinasse. Eu disse a ele que o amava e ele murmurou, te amo também, por cima do ombro enquanto ele se afastava. Eu fiquei lá por um momento, segurando a bolsa com o álbum de fotos intocado, observando-o desaparecer em um mundo que de repente se sentiu muito fechado para mim. Na viagem de ônibus para casa, tentei não chorar. Eu disse a mim mesma que ele estava apenas se ajustando, apenas crescendo. Eu dei desculpas, novo ambiente, novas pressões, novos amigos. Talvez ele não quis dizer nada com isso. Mas no fundo, uma pequena voz sussurrou algo que eu ainda não queria ouvir. Ele tinha vergonha de mim. Não por causa de qualquer coisa que eu fiz de errado, mas por causa de quem eu era, como eu era, o que representava. Eu era o lembrete de onde ele veio, e ele estava tentando deixar isso para trás. Não era alto. Não foi cruel. Mas foi a primeira vez que senti que não pertencia à vida do meu próprio filho. Uma rejeição silenciosa, uma porta não bateu, mas silenciosamente fechada. E eu nem bati novamente. Após essa visita ao campus, as coisas não melhoraram. Eles também não desmoronaram de uma vez. Isso teria sido mais fácil, talvez ainda mais gentil. Em vez disso, eles se desenrolaram lentamente, como um fio puxado da bainha de um suéter velho. Pouco a pouco, sem fanfarra ou finalidade, comecei a desaparecer da vida de Zack. Tudo começou com as férias. Ano do primeiro ano, ele voltou para casa no dia de Ação de Graças. Limpei a casa inteira de cima para baixo, fiz seus pratos favoritos, macarrão com queijo com a blusa, cenouras envidraçadas de mel e a torta de chocolate que ele costumava implorar a cada novembro. Eu até comprei uma nova toalha de mesa, algo brilhante e limpo, tentando fazer tudo parecer especial. Ele chegou com sua nova namorada, Emily. Educado, de lábios finos e constantemente verificando o telefone. Ela mal olhou para cima quando eu a recebi. Zack beijou minha bochecha rapidamente, me chamou de mãe como se fosse um espaço reservado em vez de um nome e elogiou a casa sem olhar para ela. Durante o jantar, perguntei se ele havia recebido o pacote de cuidados. Enviei biscoitos caseiros, meias de lã, uma pequena nota manuscrita escondida com uma foto nossa de sua formatura no ensino médio. Ele deu de ombros. Oh, sim. Foi bom, mas eu realmente não preciso mais de coisas assim. Emily riu e disse, sim, Zack não gosta de coisas sentimentais. Eu assenti e sorri, engolindo a picada com um gole de vinho. Mas naquela noite, quando eu estava sozinha na cozinha lavando a louça, abri a lata de lixo e vi o cartão que escrevi, fechado, dobrado dentro do pacote exatamente como eu o enviei. Eu não perguntei a ele sobre isso.
No segundo ano, ele não voltou para casa para o dia de ação de graças. Disse que estava muito ocupado, muitos trabalhos devido, e a família de Emily o convidou para Cape Cod. É apenas mais fácil, disse ele por telefone. Menos pressão, você sabe. Eu disse a ele que entendi e quis dizer isso. Eu simplesmente não disse a ele que comi um sanduíche de peru sozinho na minha sala de estar naquele ano. Quando o Natal chegou, ele enviou um presente genérico, uma caneca de café que dizia: Mãe do mundo está bem. Eu ri quando abri, mesmo que ninguém mais estivesse na sala. Não foi mesquinho. Foi apenas desapegado, como ele o escolhido no último minuto de uma prateleira de folga e nunca pensou duas vezes sobre como seria do outro lado. Ele pediu à véspera de Ano Novo que me desejasse bem, mas não perguntou o que eu estava fazendo ou se eu tinha planos. Eu não. Sentei-me pela janela com um cobertor e um copo de vinho, assistindo os fogos de artifício de outras pessoas, fingindo que o silêncio não doeu. Não houve grandes argumentos, nenhum jogo de gritos, apenas uma substituição silenciosa da proximidade por distância. Nossas conversas se tornaram o nível da superfície. Eu perguntava como eram as aulas e ele daria respostas de uma palavra. Eu perguntava sobre seus planos futuros e ele dizia, ainda descobrindo. Parei de perguntar sobre Emily, porque eu poderia dizer que ele não queria falar sobre ela comigo ou talvez ele não quisesse falar sobre mim com ela. Até a maneira como ele disse que a mãe mudou. Costumava ter calor, como se isso significasse algo. Agora parecia uma formalidade, um dever, algo que ele disse porque precisava, não porque ele queria. Eu costumava ser a pessoa que ele vinha para tudo. Medos, sonhos, desgosto, conselhos. Agora eu era alguém que ele atualizou, como um parente distante, você envia um cartão postal para obter obrigação. A erosão emocional não foi alta ou dramática. Era silencioso e afiado, como cortes de papel. Você não os percebe no começo, mas eles picam quando menos esperam. Eu rolava pelas mídias sociais e via fotos dele com seus amigos. Viagens que eu não tinha ouvido falar, novos estágios que ele não havia mencionado, aniversários que ele não me disse que estava comemorando. Ele estava construindo uma vida. E eu nem estava nos planos. Uma noite, me vi falando em voz alta com a foto nossa no manto. Ele tinha cerca de 9 na foto, braços enrolados no meu pescoço, sorrindo tão arregalados com as bochechas inchadas. Eu sussurrei, onde você foi? Mas ele não tinha ido a lugar nenhum. Eu não tinha fisicamente. Eu ainda estava aqui, ainda a mesma mulher que o criou, que costurou os buracos nas meias e ficou acordada a noite toda quando ele estava com febre. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eu havia sido escrito silenciosamente de sua história. E a pior parte era que eu nem podia dizer quando aconteceu. Não havia adeus. Basta silêncio enchendo o espaço onde o amor costumava viver. O momento que realmente quebrou algo em mim não aconteceu em um palco ou na frente de uma multidão enorme. Aconteceu em minha própria cozinha, em minha própria casa, onde havia derramado anos da minha vida na construção de um lugar de amor, calor e bem-vindo. Foi isso que o tornou tão doloroso. Era para ser um espaço seguro. Em vez disso, tornou-se o local de uma humilhação tranquila que eu nunca esquecesse. Era as férias de primavera do terceiro ano de Isaac na faculdade. Ele mandou uma mensagem 2 dias antes de chegar, dizendo que voltaria para casa por um longo fim de semana, apenas ele e Emily. Não há grandes planos, apenas uma visita. Meu coração subiu. Eu não o tinha visto há meses. Desde que um almoço apressado durante as férias de inverno, quando ele mal olhou para cima do telefone. A ideia de tê-lo de volta a casa, mesmo brevemente, acendeu algo dentro de mim que eu não sentia há muito tempo. Passei 2 dias inteiros se preparando. Limpei profundamente todos os quartos, esfreguei os rodapés, trocei os lençóis no quarto dele e estocei a geladeira com todos os seus favoritos de infância. Cerveja de raiz, pipoca cheddar, rolos de canela. Eu fiz ensopado do zero, da maneira que minha mãe costumava, a maneira como Zack sempre pedia quando estava doente ou estressado. Ele entrou com uma bolsa de mochila e uma mochila pendurada por cima do ombro, Emily logo atrás dele. Ela nem disse olá, apenas digitalizou a sala como se estivesse avaliando um aluguel. Zack beijou minha bochecha de uma maneira distraída, seus olhos já em seu telefone. O lugar parece o mesmo, ele disse categoricamente. Eu tento mantê-lo bem, eu disse.
estou tão feliz que você esteja aqui. Eles largaram as malas no quarto, não um quarto antigo, notei e emergi com uma aparência entediada, como se estivessem presos em algum lugar inconveniente. Naquela noite, fiz jantar. Equipe, biscoitos frescos e legumes assados. Acendi velas, não muito formais, apenas quentes, confortáveis, familiares. Sentamos à mesa e eu disse, digamos graça. Zack olhou para cima, confuso. Graça? Sim, eu disse, como sempre fazemos. Emily levantou uma sobrancelha e sorriu. Vocês oram antes do jantar? Zack riu, balançando a cabeça. É uma espécie de tradição. Quero dizer, não é muito sério. Meu coração bateu. Eu olhei para ele. Você adorava dizer graça. Foi quando eu tinha 10 anos, disse-lhe com um encolher de ombros. Não é mais minha coisa. Emily riu. É meio fofo, como um cartão postal do país. Um cartão postal do país. Eu sorri educadamente, mesmo quando as palavras cortam profundamente. Eu engoli minha resposta, peguei minha colher e disse, bem, vamos comer então. Eles mal tocaram a comida. Emily disse que não comeu carne. Zack disse que não estava com fome. Eles deixaram a mesa mais cedo, dizendo que estavam cansados. Limpei seus pratos mal tocados sozinhos. Mais tarde naquela noite, eu os ouvi conversando no quarto de hóspedes. As paredes desta casa são antigas. Eles deixam tudo passar. Emily estava sussurrando, divertida. Sua mãe é doce, mas este lugar é como uma cápsula do tempo. Sinto que entrei em um filme da marca dos anos 90. Zack riu. Sim, eu continuo dizendo a ela para chegar com os tempos, mas ela está presa em seus caminhos. Quero dizer, essas cortinas, acrescentou Emily. E aquele ensopado? Mais risadas. Naquela noite, fiquei na cozinha escura, com as mãos na máquina de lavar louça, ouvindo-as rir da vida que construí com as minhas próprias mãos. Eu não disse nada a eles. Na manhã seguinte, eu agi como se tudo estivesse bem. Fiz panquecas, derramei suco de laranja e perguntei como eles dormiam. Eu mantive meu sorriso no lugar como armadura. Mas algo mudou, não neles. Eles já haviam mudado em mim. Pela primeira vez, parei de dar desculpas para Zack. Parei de dizer a mim mesmo que ele estava ocupado, apenas jovem, apenas se descobrindo. Pela primeira vez, percebi que em algum lugar ao longo da linha, eu me tornei uma piada para ele. Uma piada doce e desatualizada. Eu não estava apenas machucado. Eu tinha vergonha. Não de mim mesmo, mas de quanto de mim eu havia entreguei a alguém que não me viu mais claramente. Não foi um tapa ou um grito ou uma traição dramática. Foi pior. Foi a demissão casual de tudo que eu já fiz, tudo que eu era. E aconteceu na minha cozinha sobre um prato de ensopado intocado. Esse foi o momento em que percebi que não estava apenas sendo deixado para trás. Eu estava sendo apagado. Depois dessa visita, algo dentro de mim ficou quieto. Não morto. Ainda não. Mas silencioso na maneira como uma casa fica parada depois que os convidados saem, depois que as luzes estão apagadas. Quando tudo que você pode ouvir é sua própria respiração e o relógio e o peso que se acalma quando você percebe que alguém que você ama não vê mais você do jeito que eles costumavam. Zack não disse nada cruel antes de sair. Não havia um confronto, sem portas de slam, sem acusações. Ele me abraçou brevemente, disse obrigado por tudo e saiu pela porta com Emily. Ela nem se despediu, mas não era sobre o que ele disse. Era sobre o quão leve era seu adeus. Como se não lhe deixasse não me deixar ir. Eu fiquei junto à janela quando eles saíram da garagem, acenando, mesmo que não olhassem para trás. Eu segurei a onda até que o carro deles desaparecesse na rua até que eu não conseguia mais fingir que eles poderiam se virar. Então voltei para dentro, fui até a cozinha e comecei a limpar a louça do café da manhã. O silêncio era tão alto que pensei que poderia gritar apenas para cortá-lo. Em vez disso, sentei-me à mesa, mãos no colo e apenas olhei para as cadeiras vazias. As velas do jantar 2 noites antes ainda estavam sentadas na prateleira, meio queimadas. Os guardanapos ainda estavam dobrados perfeitamente em seus anéis. Eu não tinha tido coração para guardá-los.
E eu percebi algo. Eu não estava mais apenas convidado de partes de sua vida. Eu estava sendo eliminado gentilmente, silenciosamente, como se eu não fosse mais necessário. Como se eu fosse uma página de um capítulo anterior que não se encaixava mais na narrativa. Ele não me odiava. Ele simplesmente não precisava de mim. Talvez nem me quisesse. Eu não chorei naquele momento. Não houve explosão, nenhum desdobramento dramático, apenas um tipo de quietude pesada, do tipo que se estabelece com você quando você finalmente aceita algo que está tentando não ver. Nas semanas seguintes, parei de chegar. Não como um castigo. Eu não estava jogando. Eu simplesmente não tinha mais energia. Eu costumava mandar uma mensagem para ele a cada poucos dias, fotos engraçadas, check-ins, notas sobre um filme que ambos amamos. Ele costumava responder. Então ele não. E recebia a mensagem lentamente, um texto sem resposta de cada vez. Parei de enviar pacotes de cuidados. Parei de se oferecer para visitar. Parei de perguntar quando ele estaria em casa. Eu parei de tentar. No trabalho, sorri através dos meus turnos, ensacando mantimentos para pessoas que provavelmente pensaram que eu era apenas mais uma mulher de meia-idade passando tempo. Eles não sabiam que eu costumava ser o mundo inteiro de alguém, que uma vez eu era o herói da vida de um menino. Agora, eu mal era uma nota de rodapé. Eu não estava com raiva. Isso me surpreendeu. Eu pensei que ficaria furioso e que me sentiria traído ou indignado, mas tudo o que sentia estava cansado. Profundamente, dolorosamente cansado. Uma noite, sentei-me à beira da minha cama segurando uma caixa de letras antigas que Isaac me escrito, cartões de aniversário, notas do Dia das Mães, notas pegajosas da escola primária. Havia um em que ele desenhou uma foto minha com uma coroa e escreveu, minha mãe é a rainha de tudo. Eu dobrei de volta na caixa e fechei a tampa gentilmente. Essa foi a noite em que decidi algo, não por raiva ou vingança, mas por clareza tranquila. Eu terminei de perseguir uma versão dele que não existia mais. Se minha presença era algo a ser gerenciado, escondido ou pediu desculpas, talvez fosse a hora de dar a ele o que ele claramente queria: distância. 2 semanas antes da formatura da faculdade, recebi a mensagem. Um texto simples: Ei, mãe. Só queria dizer, pode ser melhor se você não vier à cerimônia. Sem ofensa. Eu só acho que poderia ser complicado. Não perguntei o que significava complicado. Eu não implorei. Eu não lutei. Eu respondi, ok, eu entendo. Eu te amo. Eu coloquei o telefone. Então saí para o jardim e puxei ervas daninhas por 2 horas até que minhas costas doem e o sol mergulhou abaixo da linha da cerca. Todo mundo assumiu que eu estaria na formatura, vizinhos, colegas de trabalho, até minha irmã ligou perguntando o que eu estava vestindo para a cerimônia. Eu disse a eles que não estava indo. Alguns pareciam surpresos. Alguns me desculparam. Mas eu não estava quebrado. Não mais. Algo ainda estava vivo dentro de mim, uma pequena faísca enterrada sob as cinzas. E talvez, apenas talvez, este fosse o começo de algo novo. Porque às vezes você não bate a porta. Você apenas se afasta e o fecha atrás de você. O dia da formatura chegou como uma tempestade que eu vi chegando, mas não pude evitar. Eu sabia a data. Eu marquei em um pequeno caderno, circulado em vermelho, quando ainda pensava que estaria lá, torcendo pela multidão, chorando lágrimas felizes enquanto meu filho atravessava esse estágio. Em vez disso, acordei naquela manhã em silêncio. Sem voo para pegar, nenhum vestido deitado na cama, sem flores para transportar ou câmera para embalar, exatamente a mesma caneca de café velha e o zumbido da geladeira enquanto olhava pela janela da cozinha no jardim que comecei a cavar após a mensagem dele, a mensagem que me disse para não vir. O sol estava brilhante, quase insultuoso. Parecia errado ter um dia tão bonito no calendário quando me senti tão pequeno, tão invisível. Eu continuava checando o tempo como se estivesse atrasado para alguma coisa, mas não estava indo a lugar nenhum. Por volta do meio-dia, fiz um sanduíche e me sentei em frente à televisão. Para não assistir à cerimônia. Eu nem tinha certeza se estava sendo transmitido, mas apenas para ter algum barulho em casa, algo para preencher o silêncio, uma faixa de risada, um jingle comercial, qualquer coisa.
Eu tentei me distrair, mas a verdade era, tudo doía. Não era apenas sobre a cerimônia. Era o peso de tudo o que antecedeu, os anos de sacrifício, as noites em que fiquei de costura de volta às camisas, os turnos duplos que eu trabalhei para que ele pudesse ter novos grampos de futebol, o segundo emprego que eu nunca contei a ele porque não queria que ele se preocupe. Tudo parecia que havia sido apagado com uma frase: por favor, não venha. Eu me vi passando por caixas antigas. Eu não sei porquê. Talvez eu quisesse me lembrar que o amor que dei era real, que existia, mesmo que não fosse refletido de volta a mim agora. Puxei uma caixa de sapatos do armário do hall. No interior, havia fotos da escola, cartões do Dia das Mães escritos em giz de cera, alguns artesanato de macarrão que eu de alguma forma consegui não jogar fora. No fundo, havia uma foto de Zack e eu em sua formatura no ensino médio. Meu braço em volta do ombro dele, seu rosto radiante de orgulho. Ele me queria lá então. O que havia mudado? Eu não queria chorar. Eu disse a mim mesma que não. Eu queria ser forte, o tipo de forte que eu sempre fui. Mas a dor não se importa com os planos. Ele vem em ondas e, quando atinge, não bate. Eu me enrolei no chão ao lado daquela caixa aberta e chorei. Não apenas para a cerimônia que eu estava perdendo, mas para cada momento de proximidade que desapareceu silenciosamente. Eu chorei pelo menino que costumava me atrair super-heróis e rotular-los de mãe. Chorei pela mulher que costumava ser, a que pensava que o amor incondicional significava nunca pedir nada de volta. E eu chorei porque no fundo eu sabia que isso não era apenas um dia. Era sobre ser deixado para trás. Sendo esquecido. Ser feito sentir como se o amor fosse algo para se envergonhar. Como se eu fosse algo para se envergonhar. A pior parte. Eu não tinha ninguém para contar. Minha própria mãe havia passado anos atrás. Minha irmã Carla tentou estender a mão, mas eu continuava afastando. Amigos no trabalho realmente não sabiam Zack. Todos eles apenas assentiram quando eu mencionei, assumindo que estávamos bem. E eu não queria explicar isso. Eu não queria que ninguém olhasse para mim do jeito que eu estava começando a me olhar, como uma mulher que havia dado muito, amava demais e acabou com uma cadeira vazia no momento mais importante da vida de seu filho. Mais tarde naquela noite, sentei-me do lado de fora na varanda com uma xícara de chá. O ar cheirava a lilazes e, em algum lugar do bairro, alguém estava grelhando. O riso flutuou pelo ar, o tipo de alegria casual que faz você se sentir mais sozinho por contraste. Eu olhei para o céu e sussurrei: eu era realmente tão embaraçoso? Não houve resposta, apenas a brisa farfalhando nas folhas. Esse foi o meu ponto mais baixo. Não porque eu estava sozinha, mas porque pela primeira vez na minha vida, comecei a acreditar que fui tolo em amar tanto quanto eu. Comecei a acreditar que talvez tivesse feito algo errado, que talvez fosse o problema. Eu não gritei. Eu não quebrei nada. Acabei de me sentar naquele silêncio, deixando a dor se acomodar nos meus ossos. Era um tipo quieto de fundo do poço, o tipo que não faz um som quando quebra. No dia seguinte à formatura, eu não queria verificar meu telefone. Provavelmente havia fotos sendo postadas, vídeos comemorativos, famílias sorridentes envoltas nos braços um do outro enquanto eu estava sentado em uma casa que ficava quieta demais. Eu disse a mim mesma para não olhar, que não faria nada de bom. Mas a curiosidade tem uma maneira de surgir quando seu coração está partido e suas mãos estão ociosas. Então, peguei meu telefone, abri o Facebook e comecei a rolar. Minha irmã Carla me marcou em um post pensando em você hoje com um coração. Eu rolei além disso rapidamente. Muito macio, muito perto. Então eu vi um post de um dos amigos do ensino médio de Zack, um link para a transmissão ao vivo da cerimônia oficial de formatura da universidade. Já havia acontecido, mas o vídeo ainda estava lá, salvo. Eu hesitei. Por um momento, meu polegar pairou sobre a tela, inseguro. Observá-lo andar pelo palco seria sal em uma ferida que eu mal estava segurando juntos. Mas então eu tossei. A tela abriu para uma ampla foto do palco, fileiras de estudantes em bonés e vestidos, professores alinhados em vestes acadêmicas, aplausos, aplausos, risadas, todos os sons de um marco que eu não fui convidado a compartilhar. A câmera passou por toda a plateia. Eu examinei a multidão instintivamente, procurando por mim mesma, mesmo sabendo que não estaria lá. E então cortou para o pódio.
Um nome foi anunciado, Zachary Rivers, formando-se com honras em negócios e comunicação estratégica. Eu não esperava sentir nada, mas lá estava ele, meu filho, de pé alto, vestido com seu roupão, boné inclinado um pouco para um lado. Meu peito se apertou. Seu sorriso parecia rígido, como se tivesse se esforçado para vestir. Eu me inclinei. Então o inesperado aconteceu. Ele não apenas pegou seu diploma e saiu do palco. Ele ajustou o microfone, limpou a garganta e ficou lá. Ele olhou para a multidão por um longo segundo e depois disse: "Antes de começar, preciso reconhecer alguém que não está aqui hoje." Eu congelou. Ele estava segurando as bordas do pódio agora. Sua voz vacilou um pouco. Eu perguntei à minha mãe não ter chegado a essa formatura. A multidão ficou em silêncio. Zach respirou, e eu vi sua mandíbula apertar da mesma maneira que costumava quando ele estava tentando não chorar durante partidas difíceis de futebol. Eu disse a ela que poderia ser melhor, menos complicada. Fiquei envergonhado, não dela, mas do que as outras pessoas poderiam pensar, de onde eu vim. E nunca tive mais envergonhado de mim mesmo do que sou hoje. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não sabia se devo pausar o vídeo, rebobiná-lo ou jogar o telefone pela sala. Zach continuou, voz espessa de emoção. Minha mãe me criou sozinha. Ela trabalhou 2, às vezes 3 empregos. Ela pulou refeições quando o dinheiro estava apertado. Ela sentiu falta de consultas médicas porque não podia pagar por nós 2. Ela ficou acordada comigo quando eu tinha terrores noturnos. Ela me segurava quando meu pai saiu. Ela nunca reclamou, nenhuma vez. Ele parou. E eu a deixei para trás. Ele olhou para baixo por um momento e depois voltou para a multidão. Ela não está aqui hoje por causa de mim. Porque eu tinha muito medo de como as pessoas olhavam para mim se vissem de onde eu vim. Mas minha mãe é a mulher mais forte, altruísta e extraordinária que eu já conheci. E eu falhei nela. Algumas pessoas na multidão aplaudiram, depois mais do que todos. Sentei-me lá no sofá, congelado, telefone ainda na minha mão. Senti uma onda de algo que não sentia há semanas. Não é alegria exatamente, e não é um alívio. Foi algo mais complicado. Uma partida silenciosa, um lançamento. Ele não tinha dito meu nome, mas disse tudo o que eu precisava ouvir. Joguei de novo só para ter certeza. Não porque eu não acreditei nele, mas porque eu precisava acreditar que talvez, apenas talvez, a pessoa que eu criei ainda estivesse lá em algum lugar. Em algum lugar embaixo do esmalte da distância, em algum lugar abaixo do orgulho e pressão, o menino que uma vez me escreveu cartões do Dia das Mães e cola de brilho havia encontrado uma maneira de falar novamente publicamente, honestamente, sem que ninguém o forçou. Não foi um pedido de desculpas na forma de uma mensagem ou telefonema. Não era pessoal, ainda não. Mas era algo real. E esse foi o momento em que a mudança começou. Não nele, mas em mim. Porque antes, eu acreditava que o havia perdido para sempre. Mas nesse discurso, nesse estágio, para essa multidão, meu filho havia puxado a cortina. E, ao fazer isso, ele deixou iluminar o suficiente para eu ver que eu não era invisível. Eu ainda estava lá. Ele acabará de esquecer como ficar. Algo mudou depois que eu assisti a esse vídeo. Não imediatamente. Não era como um raio ou uma revelação no estilo de filme. Era mais lento, mais silencioso, mais como ficar no meio de um inverno frio e cinza e de repente percebendo que a neve está começando a derreter. Na manhã seguinte, não acordei com raiva. Também não me senti vitorioso. Eu apenas me senti ciente. Ciente do silêncio da casa, sim, mas também ciente do calor que volta em algum lugar dentro de mim. O peso que eu estava arrastando para trás por semanas parecia um pouco mais leve. A tristeza não desapareceu, mas se estabeleceu como poeira depois de uma longa tempestade. Fiz café e sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa em que passei tantas manhãs chorando pelo que havia sido perdido. Só que desta vez, eu não estava chorando. Eu assisti a luz do sol passar pela janela e pousar no chão ao meu lado. Essa luz costumava parecer severa, mas agora parecia macia. Abri meu antigo diário, o que eu costumava escrever antes que as coisas fiquem muito pesadas. Eu não tinha tocado há meses.
A última entrada foi do segundo ano de Isaac, uma lista de coisas pelas quais fiquei agradecido. Lembro-me de me forçar a escrever naquele dia porque pensei que a gratidão poderia curar tudo. Desta vez, eu não forcei nada. Eu apenas comecei a escrever. Ele disse que eu não estava lá. Mas ele falou de mim. Talvez seja um começo. Talvez eu não precise mais perseguir. Talvez seja a hora de voltar para mim mesmo. Esse foi o começo de alguma coisa. Naquela tarde, fui ao jardim e puxei ervas daninhas, mas desta vez não por tristeza ou distração. Plantei novas mudas, tomates, cenouras e uma fileira de girassóis que floresceriam no final do verão. Eu não tinha crescido girassóis desde que Isaac era pequeno. Eles eram o seu favorito. Ele costumava chamá-los de flores felizes. Eu sorri para a memória, mas não senti a dor que geralmente se seguia. Foi apenas uma boa memória. Então eu limpei o quarto de hóspedes, o que ele e Emily ficaram durante a última visita. Despirei a cama, doei a roupa de cama, aspirei os cantos e abri a janela larga. A sala parecia uma tumba desde a visita. Agora, parecia um espaço que eu podia redirecionar. Não para eles, para mim. Talvez eu o transformasse em um recanto de leitura ou uma sala de arte ou um espaço para meditar. Era meu agora. E esse foi o despertar, a percepção de que eu me dera tanto que eu tinha esquecido que ainda estava aqui, ainda inteiro, ainda vale alguma coisa. Meu valor não havia desaparecido só porque alguém parou de vê-lo. Eu estava vivendo como se o amor de Isaac me definisse. Como se o necessário fosse o mesmo que ser Loved. Como se a maternidade quisesse apagar tudo que me fez, eu. Mas e se eu pudesse ser mais do que apenas a mãe que ele costumava adorar? E se eu pudesse ser alguém que eu admirava? Naquela noite, cozinhei o jantar. Não é ensopado, não é algo que ele costumava amar, apenas algo que eu gostava. Alho, manteiga, camarão com arroz e uma salada de limão. Eu comi sozinho à mesa com uma vela acesa e um guardanapo dobrado e um copo de chá gelado. Não porque alguém estava assistindo, só porque eu merecia me sentir especial em minha própria casa. Eu passei depois ao redor do quarteirão. O ar estava nítido, as árvores começando a florescer novamente. Um vizinho acenou para mim e, pela primeira vez, não corri de volta para dentro para me esconder do mundo. Eu acenei de volta. Quando voltei para casa, senti algo que não sentia há meses. Estável. Eu não precisava ligar para Zach. Eu não precisava que ele soubesse o que estava fazendo. Eu não precisava da aprovação dele para sentir que importava. O incêndio que estava queimando por meses estava começando a brilhar novamente. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que não se tratava se ele voltou ou não para mim. Era sobre se voltei ou não para mim. Ele pode chegar. Ele pode não. Isso não estava sob meu controle. Mas eu poderia optar por parar de encolher nas sombras da vida de outra pessoa. Eu poderia optar por crescer novamente, mesmo que fosse lento, mesmo que ninguém tenha notado. Porque às vezes o despertar não vem com um estrondo. Às vezes vem com uma respiração. E eu estava finalmente pronto para levar um. Após o turno dentro de mim, aquele despertar silencioso, não anunciei nada a ninguém. Não para Zach, não para Carla, não para meus colegas de trabalho que perguntaram gentilmente se eu estava bem. Não postei citações inspiradoras no Facebook ou compartilhei vídeos sobre recuperar sua identidade. Não escrevi legendas longas ou enviei textos longos. Em vez disso, fiquei em silêncio, não por raiva, mas por intenção. Porque quando você finalmente começa a se curar, não precisa provar nada. Você apenas começa. A primeira coisa que fiz foi limpar meu armário de quarto. Não porque estava confuso, mas porque estava cheio de uma versão minha, eu não queria mais carregar. Doei blusas que eu tinha mantido no caso de Zach me levar para jantar um dia. Joguei o velho cachecol que Emily havia elogiado, o que eu usava da última vez que eles visitaram, na esperança de parecer apresentáveis. Eu encaixei os sapatos que machucam meus pés, mas me fizeram parecer polido. E comprei um novo par de tênis. Não é sofisticado, apenas confortável. Algo que eu poderia entrar em quilômetros sem machucar porque planejava andar novamente. Talvez não esteja longe de algo desta vez, mas para algo.
Comecei a ir ao centro comunitário às quartas-feiras. Eles ofereceram uma aula de aquarela gratuita. Eu não pintei desde o ensino médio, e a primeira vez que peguei o pincel, minha mão tremeu. Mas na terceira sessão, eu estava misturando minhas próprias cores e preenchendo a página sem hesitar. Eu pintei um campo de girassóis uma vez, do tipo alto e orgulhoso, e o levei para casa em uma moldura de papel. Eu o prendi na parede acima da pia da cozinha, onde o antigo calendário da família costumava pendurar. Eu também comecei a escrever no meu diário todas as noites, apenas algumas linhas. Alguns dias era mundano, chuva hoje ou comprou mais cobertura morta. Mas outros dias algo sairia de mim, não filtrado e honesto. Ele não sabe que eu vi o discurso. Tudo bem. Não preciso de uma fita ou dos holofotes. Eu só preciso ficar acordado. Abri uma nova conta poupança também, silenciosamente. Eu pretendia fazer isso por anos, mas todo o meu dinheiro extra sempre foi para Zack, livros, roupas, tarifa de ônibus, mantimentos. Era estranho pensar em dinheiro só para mim. Coloquei US $100 para começar. O caixa sorriu e perguntou: algum plano para esta conta? Eu sorri de volta e disse: ainda não, mas haverá. Depois, houve o jardim. Todas as manhãs, saí com os pés descalços na varanda com uma caneca de café e fiquei ali vendo a crescer. Os tomates começaram a mostrar brotos verdes. Os girassóis brotaram altos e retos. Adicionei um alimentador de pássaros e vi como pardais e tentilhões começaram a visitar. Foi pacífico. Mas mais do que isso, era meu. Eu não mandei uma mensagem de Zack. Não quando ele postou fotos de formatura. Não quando Emily compartilhou um post sobre sua próxima mudança para Chicago. Eu não precisava dizer nada. Eu não precisava fazer perguntas ou deixar dicas ou enviar artigos que me lembraram dele. Eu o amei ferozmente, plenamente. E eu ainda fiz. Mas eu não precisava mais estar em sua linha de visão para sentir que tinha valor. A coisa mais poderosa que fiz foi a menor. Eu parei de esperar. Esperando uma ligação, esperando um pedido de desculpas, esperando um momento perfeito em que ele aparecesse na minha porta e diria todas as coisas certas. Eu tinha vivido muito da minha vida na sala de espera do reconhecimento de outras pessoas. Agora, eu estava construindo algo nos meus próprios termos. Carla notou primeiro. Ela veio uma tarde com uma torta de limão e disse: "Você parece diferente." Dei de ombros e sorri. Talvez eu esteja cansado de ficar triste. Ela me abraçou com força e não deixou ir. E para tê-lo pela primeira vez em muito tempo, eu não me afastei. Quando ela saiu, fiz uma xícara de chá, saí e fiquei descalço novamente na varanda. O jardim estava florescendo. Um pássaro pousou perto do alimentador e cantou. Eu não falei. Eu não precisava porque a configuração já havia começado. Não por vingança, não por um grande retorno, mas pela paz. E a paz não faz barulho quando chega. Ele apenas preenche o espaço onde a dor costumava viver e silenciosamente, com confiança se torna em casa. Algo estranho acontece quando você para de perseguir pessoas. Eles notam, nem sempre imediatamente, não com um pedido de desculpas ou uma batida à sua porta, mas eventualmente, quando o silêncio se estende por mais tempo do que eles esperavam, quando você não aparece mais no fundo de suas vidas, eles começam a sentir. Foi o que aconteceu com Zack. Começou sutilmente. Uma mensagem de texto, curta, cautelosa. Ei, mãe. Espero que você esteja bem. A formatura correu bem. Só queria fazer o check-in. Eu li e não senti nada. Não é raiva, nem alegria, apenas uma sensação calma de saber. Não corri para responder. Coloquei o telefone, preparei uma xícara de chá e fui para fora para regar o jardim. 1 hora depois, eu mandei uma mensagem de texto. Fico feliz em ouvir isso. Estou indo bem. Espero que Chicago esteja tratando você gentilmente. Foi isso. Sem perguntas, sem portas abertas, apenas um simples reconhecimento. No dia seguinte, ele enviou uma foto de seu novo apartamento. Paredes de tijolos expostos, plantas no peitoril da janela. Parecia bom. Frio, mas bom. Não respondi à foto. Ele não perguntou nada.
Parecia que ele estava testando as águas, jogando pequenos fios para ver se eu os puxaria. Mas eu não. Eu não estava tentando lhe ensinar uma lição. Eu estava finalmente vivendo um. O poder mudou. Não porque eu ganhei algo, mas porque parei de dar tudo. A versão antiga de mim teria visto seus textos como um convite, um sinal para me dobrar de volta à sua vida, para provar que eu ainda era útil, ainda amando, ainda aqui. Esta versão de mim não precisava de provas. No trabalho, comecei a pegar turnos diferentes, para não ganhar mais por ele, mas para economizar para uma retirada de fim de semana que encontrei online, escrevendo e jardinagem à beira do lago. Era caro, mas eu já colocaria US $200 na minha nova conta de poupança. Eu planejava ir sozinho. Carla e eu começamos a andar juntos à noite. Ela notou a mudança também. Você não está mais esperando, disse ela uma noite quando passamos florescendo arbustos de rosas. Eu sorri. Acho que terminei com isso. Alguns dias depois, recebi um e-mail, não de Zack, mas de sua universidade. Aparentemente, ele me listou como contato de emergência e agora eles estavam acompanhando os pais de recém-formados para reunir depoimentos para uma campanha. A mensagem incluiu um link para um vídeo. O discurso de graduação que eu já assisti, aquele em que Zack falou sobre mim, mas desta vez houve uma nota do reitor. As palavras de seu filho moveram todo o auditório. Queríamos compartilhá-lo com você pessoalmente, caso você tenha perdido. Eu li 2 vezes. Então encaminhei a mensagem para Carla com uma nota simples, não senti falta. Eu simplesmente não precisava de toda a sala para saber. Zack ligou para aquele fim de semana. Eu deixei tocar pela primeira vez. Ele ligou novamente 2 horas depois, e desta vez eu respondi. Ei, ele disse. Sua voz era suave. Oi. Pretendo ligar. As coisas acabaram de ser loucas com a mudança. Está tudo bem. Uma pausa. Não sei se você viu o vídeo de formatura. Eu fiz. Outra pausa. Você não deveria ver isso. Quero dizer, eu não sabia que estava sendo gravado. Eu o deixei sentar com isso. Bem, eu quis dizer todas as palavras, disse-lhe eventualmente. Eu sei que você fez. Ele exalou. Sinto muito, mãe, por tudo. Eu estava tão focado em quem estava tentando me tornar, esqueci quem me fez. Eu não chorei. Eu não disse a ele que estava tudo bem ou que tudo estava consertado. Eu apenas disse, obrigado. Ele perguntou se poderia visitar em algumas semanas. Eu disse que teria que verificar minha programação. Não se tratava de ser mesquinho. Era sobre ser real. Eu havia construído uma vida que não girava mais esperando que ele voltasse para casa. Naquela noite, sentei-me na varanda observando o vento dançar através dos girassóis. Senti algo afrouxado no meu peito, uma espécie de autoridade silenciosa. Não controle sobre mais ninguém, apenas controle sobre mim. A mulher que uma vez implorou por inclusão agora era a mulher sendo convidada. A mãe que foi convidada a ficar em casa agora estava escolhendo se deveria abrir a porta. E em algum lugar nessa mudança, eu entendi como é o poder real. Não grita. Não persegue. Fica alto em seu próprio solo e diz: ainda estou aqui e não tenho mais medo de ficar sozinha. Zack chegou 2 semanas depois. Ele ligou da garagem. Não é um texto, nem uma batida, um telefonema. Deixei tocar 2 vezes antes de responder. Uma parte tranquila de mim ainda tensa, esperando a antiga dinâmica. Ele pedindo algo, eu correndo para encontrá-lo. Mas desta vez foi diferente. Ei, mãe. Estou aqui, disse ele. Eu vejo você, respondi, olhando através da cortina. Ele saiu do carro lentamente, vestindo um botão da marinha e jeans. Ele parecia mais velho, mas não de uma maneira ruim, apenas mais estabelecida. Não havia namorada no braço dele, sem distrações, apenas ele. Quando abri a porta da frente, não nos abraçamos imediatamente. Ficamos de frente para o outro na luz do sol por um momento, ambos sem saber como começar. Eu não preenchi o espaço com conversas nervosas. Eu deixei o silêncio se esticar. Ele foi quem quebrou.
Você pintou a porta, disse ele, acenando para frente. Costumava ser branco. É amarelo de girassol agora, eu disse. Parecia a hora de mudar. Ele sorriu um pouco, depois me seguiu para dentro. Eu limpei, mas não da maneira performativa que costumava. Sem velas especiais, nenhuma demonstração desesperada de calor, apenas minha casa como era, confortável, morava e, mais importante, a minha. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa que já havia sido definida para ele com seu ensopado favorito, o mesmo em que eu chorei sozinho no dia da formatura. Agora eram apenas 2 xícaras de café entre nós. Sem drama, sem discursos preparados. Então ele começou, olhando para a xícara. Eu quis dizer o que disse na formatura. Eu sei. Eu não tinha certeza de que você viu. Eu fiz. Ele mudou em seu assento. Eu era um covarde. Não queria admitir que tinha vergonha. Não de você, de mim, do que significava ser visto com alguém que não se encaixava na imagem que eu estava perseguindo. Lá estava. Não apenas culpa, propriedade. Eu assenti. Essa vergonha não veio de mim, Zack. Veio de quem você pensou que você deveria ser aceito. Eu nunca pedi que você tivesse vergonha. Dei a você tudo o que tinha para que você pudesse ficar de pé, não para que você pudesse se esconder de onde veio. Ele olhou para cima, olhos brilhando. Eu sei disso agora. Ficamos sentados por um momento, deixando essa verdade respirar. Então ele estendeu a mão em sua bolsa e puxou um livro fina. Ele o deslizou do outro lado da mesa. O que é isso? Eu escrevi sobre você, disse ele. Começou como um projeto de classe, mas continuei trabalhando nisso. Enviei-o para alguns editores. Uma pequena imprensa o pegou. Eles estão chamando de memórias híbridas. Eu entreguei o livro em minhas mãos. O título leu o assento na fila de trás. Ele limpou a garganta. É sobre como eu fiz você sentar nas sombras e como eu estava errado. O último capítulo é a sua história, não a minha. Minhas mãos tremeram um pouco quando eu deslizava pelas páginas. Não era sobre a publicação. Não era nem sobre a escrita. Era sobre ser visto. Finalmente, plenamente, sem nada escondido ou amolecido. Eu quero que você saiba, disse-lhe gentilmente, não estou aqui para apagar o que aconteceu. Não posso, mas quero reconstruir se você me deixar. Eu respirei. Eu não sou a mesma mulher que esperou ao telefone, eu disse. Eu não sou a mesma mãe que largou tudo por restos de afeto. Ainda te amo. Isso não mudou. Mas não preciso que você conserte isso para mim. Já comecei a me curar. Ele assentiu, visivelmente emocional. Quero conhecer-lo onde você está agora, não quem você costumava ser. E assim, as mesas se viraram, não em domínio, mas no entendimento. Esta não foi uma reunião construída sobre culpa. Foi um reconhecimento de crescimento. Ficamos lá por mais 1 hora conversando como adultos que se respeitavam. Nem mãe e filho presos em papéis antigos, mas 2 pessoas optando por se reconectar em termos honestos. Quando ele saiu, ele me abraçou mais do que nunca. Ele não pediu para ficar à noite. Ele não tentou torná-lo perfeito. Ele simplesmente disse: voltarei em breve se estiver tudo bem para você. E pela primeira vez, não me senti como uma mãe esperando na janela. Eu me senti como uma mulher em seu poder, sendo escolhida, não necessária. E isso, por si só, foi a revelação que nunca vi chegando. Algumas semanas após a visita de Zack, recebi um e-mail de uma mulher chamada Dana Levy. Ela se apresentou como editora em uma editora pequena, mas crescente, baseada em Vermont. Ela leu as memórias de Zack, o assento na fila de trás, e queria falar comigo diretamente. Sua mensagem estava calorosa e curiosa. Seu filho fala sobre você com tanta complexidade e reverência. Estamos planejando uma campanha centrada em mulheres desconhecidas cujas histórias moldam a vida de pessoas notáveis. Você estaria aberto a uma conversa? No começo, hesitei. Eu não tinha certeza se queria fazer parte da narrativa de Zack novamente.
Por tanto tempo, eu era a força invisível, o fantasma em segundo plano que cozinhou, sacrificou, suportou, e não tinha certeza de que estava pronto para entrar na luz agora que o mundo estava assistindo. Mas a curiosidade venceu. Configuramos uma videochamada. Dana apareceu na tela, uma mulher alegre com quase 30 anos com olhos afiados e uma risada fácil. Ela fez perguntas pensativas, não apenas sobre Zack, mas sobre mim, minha história, minhas decisões, meus arrependimentos e os anos entre os marcos. Ela ouviu como tudo importava. Após a ligação, ela seguiu rapidamente. Estamos lançando uma campanha chamada Mães que nos construíram. Gostaríamos de apresentá-lo. Um retrato, um pequeno ensaio em suas próprias palavras, e talvez uma entrevista local. Nada intrusivo, apenas real. Eu olhei para as palavras dela por um longo tempo. Durante décadas, minha história viveu atrás dos holofotes de outra pessoa, atrás das realizações de Zack, atrás dos sacrifícios, atrás das portas fechadas de uma casa tranquila. Mas agora alguém queria ampliá-lo, não como um acessório para o sucesso de um homem, mas como algo inteiro e digno por conta própria. Eu disse que sim. Eles voaram uma pequena equipe 2 semanas depois. Peguei emprestado uma blusa simples de Carla e deixei o fotógrafo tirar minha foto no jardim perto dos girassóis florescentes. O entrevistador sentou-se comigo na mesa da cozinha, o mesmo que havia carregado minha dor e minha cura. Conversamos por horas. Quando a campanha foi lançada, eu não esperava muito, mas se tornou viral. Mulheres de todo o país escreveram, algumas mães, algumas filhas, todas elas se conectam ao poder silencioso por trás da história. As mensagens chegaram. Você me lembrou minha própria mãe. Obrigado por ser honesto. Nós o vemos. Isso me fez ligar para minha mãe hoje. Esqueci o quanto ela deu. A mídia local pegou. Então um podcast nacional solicitou uma entrevista. Eu recusei isso. Eu não estava perseguindo fama. Eu só queria que minha história morasse em algum lugar que não seria apagada. Então veio a reviravolta que nunca vi chegando. Certa manhã, recebi uma ligação do diretor de uma organização sem fins lucrativos que apoia mães solteiras que buscam educação. Eles haviam lido o artigo, viram meu retrato e queriam nomear seu novo fundo de bolsas de estudo depois de mim. A concessão de resiliência de Marlene Rivers. Eu tive que sentar. Uma mulher que uma vez ficou acordada à noite se perguntando se ela era demais ou não, que foi informada, por favor, não venha, agora tinha o nome dela anexado a um legado de oportunidade. Não apenas para um filho, mas por dezenas, talvez centenas de crianças cujas mães estavam travando as mesmas batalhas invisíveis que já fiz. Liguei para Zack naquela noite. Ele ficou quieto na fila, enquanto eu disse a ele sobre a campanha, o artigo, a bolsa de estudos. Uau, ele disse. Eu não sabia que isso iria ondular assim. É isso sobre dizer a verdade, eu disse gentilmente. Ele se espalha. Nem sempre é rápido, mas eventualmente encontra seu caminho. Ele limpou a garganta. Estou orgulhoso de você, mãe. Não apenas por causa da campanha, mas porque você não esperou por mim. Você construiu algo por conta própria. Sua voz quebrou um pouco. E me desculpe, demorei tanto para ver quem você realmente é. Eu sorri no telefone, meu coração cheio, mas calmo. Tudo bem, Zack. O melhor tipo de justiça não é barulhento ou zangado. Está vivendo bem e sendo visto de qualquer maneira. Naquela noite, enquadrei a foto do jardim, a que eles usaram na campanha. Coloquei-o ao lado da imagem de formatura do ensino médio de Zack, não porque eu precisava provar qualquer coisa, mas porque agora ambos disseram a verdade. Ele ficou em um palco e eu finalmente entrei na luz. E nessa justiça tranquila e poderosa, eu nunca me senti mais inteiro. Alguns meses após o lançamento da campanha e a bolsa foi anunciada, ouvi uma batida na minha porta da frente. Não era Zack. Era Emily. Ela ficou na minha varanda segurando uma caixa de barras de limão, sua expressão igual a partes nervosas e sinceras. Ela parecia diferente, mais velha, mais suave ao redor dos olhos. Nenhum telefone em mãos desta vez. Ela dirigiu 4 horas sozinha. Eu vi o artigo, disse ela, e a campanha. Eu só queria dizer que estava errado. Eu não corri para responder.
Eu simplesmente abri a porta mais largo e apoiei. Não porque eu precisava de seu pedido de desculpas, não porque eu estava ansioso para perdoar, mas porque eu tinha crescido o suficiente para saber que às vezes as pessoas voltam, não por redenção, mas para entender. Ela se sentou na mesa da cozinha, no mesmo lugar que uma vez riu do meu ensopado e sorriu em nossa graça. Desta vez, ela não sorriu. Ela não falou muito. Ela ouviu. Eu não sabia o que você passou, disse ela em silêncio. Zack nunca me disse. E quando eu te conheci, presumi coisas com base em roupas, sua casa, seu trabalho. Pensei que sabia tudo, mas não sabia de nada. Eu assenti. A maioria das pessoas até que a vida as humilhe. Ela sorriu um pouco, lágrimas nos olhos. Isso me humilhou. Nós compartilhamos chá e bares de limão, não como amigos, não como família, assim como duas mulheres sentadas na verdade. Quando ela saiu, andei até a porta e ela me abraçou com força. Desta vez sem hesitar. Zack ligou mais tarde naquela noite. Ouvi dizer que ela veio. Ele disse que ela fez. Obrigado por vê-la. Eu não fiz isso por você. Eu sei, disse ele, mas estou feliz que você tenha feito isso de qualquer maneira. A voz dele não era apenas mais calma e mais profunda, mas também havia crescido. Ele discutiu seu trabalho e como ele começou a ser voluntário para o mesmo grupo que me deu o nome da bolsa. Tudo bem que ele não chamou com tanta frequência quanto alguns filhos. A comunicação constante não era mais a base de nosso relacionamento. Foi baseado no respeito que foi conquistado. Não esperei na janela e ele não precisava voltar para casa para todas as férias. Ele ajudou no jardim quando ele caiu visitar. Ele procuraria orientação. Ele compartilharia histórias de sua carreira comigo. E rimos mais uma vez. Melhor do que antes, como dois indivíduos que passaram a entender o preço do amor verdadeiro. Quase um ano depois de receber esse texto me avisando para não comparecer à sua formatura, eu me vi sozinho no meu jardim uma manhã de primavera. Mais uma vez, os girassóis eram altos, brilhantes e sem vergonha. Como os dedos passando pelo cabelo, eu assisti o vento passar por eles. Um cardeal aterrissou para pegar as sementes enquanto o alimentador de pássaro balançava suavemente. Eu sorri. Cardinals, eu lia, indicava que alguém estava vigiando você. Talvez fosse esse o caso. Talvez eu estivesse simplesmente calmo. Meu telefone zumbiu com novos textos dentro. Um estudante do Texas queria me parabenizar por receber a concessão de resiliência da Marlene Rivers. Ela era uma mãe solteira cursando um diploma de enfermagem e afirmou que minha experiência serviu como um lembrete de que ser ignorado não equivale a ser inútil. Você não é invisível, eu disse. Continuar. Eu então preparei meu próprio café da manhã. Pão de centeio, geleia de amora e 2 ovos. Sentei-me na mesa da cozinha e me derramei um copo de suco de laranja. Sozinho, mas não sozinho, desta vez. Olhei para a parede oposta. Lá pendurava a foto emoldurada que eles usaram para a campanha, Levados no Jardim. Eu tinha escrito uma passagem de uma das minhas entradas do meu diário embaixo dela: não sou o que foi deixado para trás. O que sobreviveu sou eu. Eu não precisava de fechamento, como havia acreditado anteriormente. Um amor perfeito ou uma conclusão feliz não era o que eu precisava. Eu tinha algo mais profundo. Um eu que não se desfez mais em silêncio. Um amor sem desespero. Uma calma que veio de dentro, não de mais ninguém. A narrativa não era sobre ser convidada para uma formatura, afinal. Era sobre descobrir como subir da fila de trás e eventualmente se mudar para a frente. Mesmo se você for obrigado a construir o palco sozinho,